Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Júnior. E isso aconteceu com ele na cidade de Alagoinhas, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 2015, o Sr. Júnior tinha 37 anos. E tudo começa assim. Eu moro com a minha mulher e mais 2 filhos em uma vila bem simples da minha cidade. E essa região tem poucas casas, pois o lugar ainda há muitos sítios. E os moradores do meu bairro vivem uma vida meio que rural. Mas já começando meu relato, e apesar de eu viver nessa vila de sítios, eu trabalho na cidade de entregador de pizza. E como vocês já sabem, é que esse tipo de serviço é nos horários noturnos. Pois bem, o fato é que certo dia eu estava de folga. E como de costume, eu sempre ia em um boteco beber quando eu não trabalhava. E assim que cheguei nesse bar, fiquei por ali um bom tempo. E quando começou a anoitecer, chegou um sujeito que era conhecido meu. E ele veio conversar comigo. E esse homem me perguntou se quando eu voltava do meu serviço de moto durante esses dias, se eu não teria visto algum sujeito estranho andando pela região na parte da noite, ou pela madrugada, no meio do mato ou pelas ruas de terras. E eu disse que não vi ninguém. E esse meu conhecido, que era um sitiante e morava em um bairro próximo da minha vila, começou a me contar uma coisa estranha. Que há 3 dias atrás, por volta das 5 horas da manhã, esse meu amigo sitiante se levantou da cama. E assim que ele saiu da sua casa e foi para o seu quintal, esse cara disse que viu um sujeito estranho tentando passar pelo seu cercado que tinha em volta do seu sítio. Mas o que ocorreu foi que o cara estranho ouviu. E assim esse sujeito voltou para trás rápido e correu para o meio do mato todo assustado. É claro, o meu amigo sitiante correu também para dentro da sua casa e pegou a sua arma. E depois ele voltou no quintal. Mas o suspeito já tinha sumido. Mas a questão de tudo isso que aconteceu com esse meu conhecido é que ele me disse que o homem estranho que tentou entrar na sua casa estava pelado, sem roupa nenhuma. E isso era o que o deixou mais intrigado. E assim depois desse dia, o sitiante não dorme direito com esse sujeito maluco andando pela região. Depois dessa história, eu também fiquei preocupado, pois eu morava quase que no mesmo bairro desse meu colega. Eu falei para ele que quando eu voltasse do meu serviço de noite e visse alguma coisa pelo caminho ou algum suspeito, eu avisaria ele e também a polícia, porque eu tinha mulher e filho e só voltava tarde da noite para minha residência. Bom, passou-se alguns dias e eu voltei a trabalhar normalmente de entregador de pizza nas noites pela cidade. Até que uma certa madrugada, depois do serviço, eu vinha voltando tranquilamente por uma rua de terra de moto. E enquanto passava por essa estrada, que era um lugar que tinha matas dos 2 lados e era um local bem escuro, o que aconteceu foi que um vulto preto de um animal saiu do meio da vegetação que tinha do lado da rua, e aquilo me atacou de surpresa. Mas o cálculo daquela fera foi meio que errada, em que eu acabei atropelando esse bicho. Mas o que aconteceu é que eu também acabei caindo da moto, por causa da batida no animal. E assim que me levantei do chão, eu fui andando até a minha moto, meio que mancando com o acidente que sofri. Eu vi que também aquele bicho que eu atropelei
estava tentando se levantar do chão, mas não dava para ver direito o que era, mas parecia ser um enorme cão negro. Eu fiquei assustado em ver aquilo na minha frente e queria sair dali o mais rápido possível, pois eu percebi que os olhos dessa criatura eram acesos, e aquilo para mim não era uma coisa normal. E o que eu fiz foi que agi com pressa. Eu levantei a minha moto e montei nela de novo. E quando pelo farol da motocicleta eu passei em cima desse bicho, eu vi que aquilo se levantou e ficou em pé bem na minha frente. E esse bicho estava me encarando e fazia uma respiração rápida, meio igual a uns grunhidos, que com certeza esse animal estranho iria tentar me pegar de novo. E eu nessa hora já estava entendendo que essa fera que estava em pé só em duas pernas era um lobisomem, porque a cabeça dele era meio parecido com a de um cachorro, com orelhas grandes e pontudas, e ainda tinha um focinho de cão, mas o rosto daquilo era igual a de um macaco deformado. E o seu corpo era parecido com o de um homem, mas tinha uma pelagem escura. Mas fora essa descrição, é que essa criatura, depois que ficou em pé, ele logo caiu no chão e não conseguia andar, pois o acidente com a moto o detonou bastante. E como já estava em cima da moto, com isso eu aproveitei essa hora, que a fera não tinha ainda se recuperado da pancada do acidente, e saí daquele lugar acelerando a minha motocicleta. Eu fui passando por várias estradas escuras e muito assustado com o que eu passei, em ter sido quase pego por aquele bicho. E logo que cheguei na minha vila, entrei na minha casa e fiquei mais tranquilo, mas ainda perplexo de ter visto um lobisomem. Enfim, eu passei a madrugada toda pensando como é que esse tipo de criatura existe. E quando chegou de manhã, eu estava ainda bem curioso. E fui com um amigo meu de moto até o local onde eu tinha visto o lobisomem. E chegando naquela estrada de novo, eu vi um andarilho com uma sacola nas mãos. E perguntei se ele andava muito por aquele local, ou se esse homem viu algum animal enorme e esquisito andando pela mata na noite. O andarilho me falou que era trazendo roupas em que ele tinha que deixar em alguns lugares pelas matas, que um outro amigo seu, que era novo na cidade, pedia para ele fazer quando amanhecia o dia. E que esse andarilho sempre ganhava uma garrafa de bebida para cumprir esse serviço para o sujeito estranho. Nessa hora eu fiquei pensando que poderia ser o cara que o meu amigo sitiante viu sem roupa na cerca da sua casa. Mas ainda aquele morador de rua me disse que isso acontecia uma ou duas vezes por semana. E quando o suspeito entrava na mata no horário noturno, ele avisava o andarilho para ele não andar por perto das matas até amanhecer. Mas esse morador de rua me disse também que ele viu esse cara suspeito hoje bem cedinho, e que esse sujeito estava machucado e mancando pelo meio da vegetação. Eu fiquei cabreiro com essa história, e quando voltei para minha casa, logo a seguir eu avisei o meu amigo sitiante que teria visto esse cara pelado no outro dia perto do seu cercado. E claro, contei toda a história para ele sobre o lobisomem também. O fato é que tentamos encontrar esse sujeito pelos dias que passavam, e ficamos vigiando que andava pelo nosso bairro. E depois de algumas semanas, o andarilho que levava roupa para esse sujeito nos falou que esse homem sumiu da cidade
depois que ele se machucou e que nunca mais ele o viu. Bom, eu não sei se esse homem que o morador de rua falou era quem virava o bicho, mas que eu vi esse lobisomem eu vi, e eles existem. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscrevam e deixe seu like.